Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver essa gravação. Bem-vindos ao curso de Projeto e Arquitetura de Sistemas. Talvez a última aula do curso de Engenharia de Software da matriz de 2018, cara. Ano que vem já começamos com a ABI, cara. Não sei, né? Não sei. Muita coisa pode acontecer. Alunos vão migrar, coisas vão acontecer. Senhores, hoje eu tenho testemunhas na aula, cara. A Ana tava aqui um tempinho, já chegou mais. Deixa eu ver aqui, a lista dos meus alunos aqui, cara. Deixa eu ver, cadê a galera? Pessoas. Olha o Lucas aparecendo aí, Adalberto. Beleza, galera. Senhores, apesar de ser uma gravação que vai ficar para a posteridade, fiquem à vontade para caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. É como se fosse na aula, tá? Isso aqui é conteúdo para vocês usarem, não é conteúdo para fazer dinheiro que eu não sou doido. Tá, então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, então, pessoal? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais de padrões de projetos específicos, tá? A gente na última aula falou da introdução aos padrões, no geral, tal. A gente terminou de falar um pouquinho dos padrões de arquiteturais finais. E hoje a gente vai começar a falar dos padrões em si. Aqueles que eu acho que são importantes, que vocês deveriam estar sempre lembrando deles. O primeiro, eu digo que ele é o padrão base, cara. Tipo, porque ele regimenta os outros padrões. E é aquilo que quando eu dou aula de P, eu gosto de massacrar, mas não tento não explicar tanto, porque não faz tanto sentido para um aluno que está aprendendo a programar. Ele tem que se preocupar ainda com ifs, elses, matrizes, vetores e tal. Mas uma coisa eu faço questão de encher o saco, né, quando a gente está ensinando orientação a objeto, que é o get e o set, né? A gente não pegar atributos usando a mão, né? Sempre usar os acessos de modificação e retorno. Por que isso? Por que eu gosto de falar isso? Porque é o seguinte, esse cara é um hábito que uma vez que você pega, tudo em orientação a objeto começa a fazer sentido depois. Não faz sentido na hora, mas faz sentido depois. E um deles é porque a injeção de dependência depende basicamente desse cara ser entendido. Então vamos lá. O que é injeção de dependência? A injeção de dependência é uma forma de a gente configurar os objetos para ter independência de responsabilidade de cada um deles. Então qual é o ponto todo? Eu normalmente gosto de falar que existem três tipos de dependência de dois objetos, ou de acoplamento dos objetos. Né? O primeiro nível de acoplamento de um objeto é quando você tem os parâmetros, você tem os atributos e tem os métodos de uma classe. Tá? Aí você cria um objeto dela. Nesses métodos, um dos métodos recebe como parâmetro outro objeto. Tá? Então, assim, eu tenho um objeto do tipo A, ele tem um método lá dentro dele que recebe como parâmetro um objeto do tipo B. Existe uma dependência entre esses dois. Tá? É uma dependência considerada fraca, porque eu não fui impedido de criar o objeto por causa do. Tipo, se eu modificar alguma coisa no objeto B, talvez eu não tenha que modificar. Ele me impeça de criar, ou eu tenha que modificar o objeto A. Se eu fizer uma modificação, alguma coisa interna lá no objeto A. Então, eu tenho existe um acoplamento, claro, mas ele é considerado baixo. Tá? Qual o segundo nível de acoplamento? O segundo nível de acoplamento é quando você tem no método de construção de um objeto que ele recebe outro. Quando para criar o objeto A, eu preciso passar o objeto B para ele. Aí você tem um outro nível. Então, assim, existe o nível de dependência, de ligação, né? Quando ele está nos métodos, e outro quando ele está no método específico, no construtor. Então, quando ele está no construtor, eu preciso. O método B está no construtor do objeto A. Aí eu já tenho uma ligação um pouquinho mais forte. Então a gente já começa a ver que ele já tem uma dependência um pouco mais alta. E qual é o nível máximo? Eu digo assim, é quando o objeto ele é atributo do outro. Se um objeto é atributo do outro, cara, aí você tem um maior nível
de acoplamento possível que dois caras têm, tá? Então, entendendo esse conceito de acoplamento, tipo, de o cara ser um atributo do cara, dois, de ele ser um parâmetro de um construtor, depois de ele ser um parâmetro de um método, a gente tem essa escala. Vamos tentar entender então como é que a injeção de dependência funciona, tá? O ponto todo é, em alguns problemas, a gente tem essa situação do cara ser ele está acoplado de alguma forma, tá? E às vezes esse objeto que a gente está colocando, a gente escolhe um lugar para criar ou escolhe um lugar para configurar esse objeto. E às vezes é dentro da implementação do objeto A, por exemplo, dentro do objeto A eu escolho criar o objeto B e inicializar o objeto B lá dentro, tá? Então qual é o problema todo? O problema é o objeto dependente é configurado fora ao invés de configurado dentro do objeto. Então a ideia é a gente tirar a configuração do objeto do qual a gente depende da gente. Tipo, eu sou o objeto A, eu dependo do objeto B. Tudo bem, eu dependo dele, mas eu não vou configurar ele dentro de mim, tá? Porque fazendo isso aí a gente permite um acoplamento menor, tá? E esse aí é o famoso, ele também é uma das formas de a gente implementar o princípio Hollywood, mas eu digo que ele é a implementação mais fácil do princípio de inversão de dependência ou de inversão de controle, o IOC, Inversion of Control, tá? Que faz parte lá dos livros do Robert C. Martin, que obviamente vocês sabem, já sabem que eu já mostrei para vocês o link do site dele lá no nosso curso, para vocês acompanharem. Ele está dentro do nosso perfil de engenheiros de software. Digo assim, vocês têm que ser engenheiro de software independente de vocês serem devs, tá? Porque faz parte da nossa área saber desenvolver software, não é só codar, é como desenvolver software de verdade. Então, qual o negócio o bacana disso aí? É que quando você tira a dependência, você começa a caminhar naquele caminho que eu falei para vocês. Quais são as coisas que variam com frequência, quais são as coisas que permanecem a mesma? Quando você desacopla os objetos de forma adequada, você começa a entender de verdade quem que mexe com frequência e quem não mexe com frequência, tá? Então, a gente tem... E assim, outra coisa que eu acho que é legal falar. Para coisa pequena, isso parece não fazer sentido. Mas é que assim, tu tem que imaginar, o teu sistema vai ficar pequenininho ou ele vai fazer parte de um sistema que você imagina que vai ficar grandão, tá? É mais fácil fazer isso desde sempre, porque é um bom hábito de programação, do que deixar para ter que refatorar o código para fazer isso depois. Então, aí começa a viagem. A gente tem 3 métodos, ou 3 formas de implementar a injeção de dependência. A primeira delas é a injeção de construtor. Injetar o construtor injetar a dependência no construtor. Segundo, injetar a dependência por um setter, tá? O terceiro, a gente fazer uma injeção de interface, que significa o seguinte: a gente não usa o objeto como parâmetro. A gente usa uma interface e cria um objeto, configura fora e põe esse cara dentro do nosso sistema. Vamos lá. Exemplo mais bobo de todos, mais lesão de todos. Esse cara aqui. Imagina a classe carro. Tá? Javazão simples aqui. Aí, ó. Obviamente, isso aqui é um código que não foram vocês, alunos do professor Moisés, que fizeram. Óbvio. Obviamente. Não. Vocês estariam fazendo IP ainda se tivesse feito códigos desse tipo aqui. Agora imagina, vocês vão encontrar, galera, eu não vou duvidar, vocês vão encontrar isso no mercado. O cara desenvolveu uma classe, aí tem um atributo chamado motor aqui dentro dele, tá? Tranquilo. Aí beleza, do tipo motor. O que ele fez? Pô, já criou o motor aqui dentro. Show de bola. Pá! Aí, ó, dá o start aqui no motor, aqui no método start. Aí, aí na appzinho dele lá, ó, ele cria carro e, ó, starta o carro. Daqui de fora parece até que faz sentido, né? Tá certo, pô, ele criou o carro, criou um objeto do tipo carro, startou o carro. Beleza. Quando ele criou esse carro aqui, ó, ele startou o construtor, né? Então, beleza. Só que assim, esse cara aqui, ele não foi criado no construtor. Ele está definido na classe. Então, assim, esse objeto aqui, toda vez que essa classe aqui é evocada, já foi. Então, na hora que ele definiu aqui o carro, já criou o objeto lá dentro. Ele está misturando programação orientada a objeto com programação estruturada, tá?
Aí inicializou o carro, pô, deu certo. Lembrando, isso aqui não é um método estático. É só quando o objeto foi criado, tá? Só que assim, a gente não sabe em que momento, essa é uma coisa meio louca, porque a gente não sabe em que momento esse negócio vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer em algum momento pré ou pós execução do construtor. Aí vamos lá, problemas nisso aqui. Vamos supor que alguém resolve fazer uma melhoria na classe Engine e resolve adicionar um atributo no construtor dela. Cara, agora a gente tem que passar a quantidade de litros do motor, tá? Olha o que vai acontecer. O cara que vai fazer a modificação, ele tem que modificar o quê? Ele tem que modificar a classe Engine para colocar aquele atributo novo lá que vai receber no construtor. Segunda modificação, ele vai ter que abrir uma classe que não tem nada a ver com os internos lá da engine. Mas o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir a classe carro para modificar ela. E vocês já devem ter entendido em engenharia de software que toda vez que você abre um fonte para modificar uma coisa, você está incorrendo no risco de causar um defeito dentro dele. Já está funcionando, mas eu vou ter que mexer nele. Aí o que você começa a ver? Agora imagina que os carros continuam estáveis e a classe motor está toda hora evoluindo. Mas toda vez que tu mexer na classe engine, tu vai ter que mexer na classe carro. Por causa desse design. Esse design aqui, ele leva você a modificar uma coisa que não precisa ser modificada toda vez que uma outra coisa que é modificada com frequência é alterada. Então, a coisa que mexe com frequência está causando uma modificação numa coisa que não mexe com frequência de forma desnecessária. Aí aparece a injeção de dependência. Como é que ela funciona? A partir de agora, a gente cria da forma como eu ensinei para vocês, né? Criou o atributo engine. O que a gente faz para um atributo? Cria o set e o get dele. Ó, tá aí, ó. Fiz um set engine dele. Legal. O que faz agora? Na hora que eu crio o carro, na sequência eu seto a engine dele, aí eu começo. Vantagens. Cara, pode acontecer o que eu quiser, cara, com o carro, brother. A única coisa que se faz, qual é o único uso da engine dentro do carro? É dar start. O carro não tem que configurar motor nem nada. Então, por que eu tenho que configurar a engine dentro de carro? Não faz sentido isso. Então, está correto aqui. Criei o carro, passei para o carro o motor que ele vai usar e aqui eu faço a configuração que eu quiser aqui fora, porque aqui dentro do main é aqui que a gente modifica com frequência mesmo. Aqui é lugar de modificar as coisas. Mas, se eu tiver que adicionar um atributo, 2, 3, modificar o construtor, nunca vai mexer na classe carro. Olha que legal. Então, isso que é injeção de dependência. A gente pegou o objeto, que é aquele classe depende, e põe ele configurado de fora. A gente não configura ele dentro do nosso objeto, a gente configura fora, aí adiciona ele. Então, essa aqui é que é a característica que a gente quer que vocês cheguem, quando vocês estão programando orientado ao objeto. E eu vou dizer para vocês, essa aqui tem milhares de vantagens. Isso aqui é uma das formas. Isso aqui é a injeção de dependência via setter, tá? Classes individuais no sistema pode ficar sozinha sem depender de outras implementações externas. Melhora a flexibilidade para usar a implementação alternativa de outros serviços sem recompilar o aplicativo. Capacidade de usar um container. Isso aqui é uma coisa bem profissional, tá? Tem framework que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Melhora a flexibilidade de reutilização, capacidade de utilizar objetos simulados em testes. Reduz o acoplamento de objetos. Bora dar uma olhada aqui rapidinho no meu VS Code aqui. Tá? Vamos lá. Aqui eu tenho a classe main, ó. Agora, olha como é que tá pensado agora esse negócio aqui da classe carro. Dessa vez, tá do jeito que vocês viram ali, ó. Tem um motor, tem a classe, tem aqui a carro e aqui tá acontecendo a injeção por construtor, tipo, no construtor do carro, eu, ó, agora passo o objeto motor para ele, ó. Legal? Aí seto o motor nele, aí tem um set motor aqui e tem o start. E tem a classe motor aqui, toda bonitinha aqui, ó, que tem o seu motor, tal, aquele negócio todo aqui. Na classe main, ó, eu crio a classe carro e passo o novo motor para ele. E aqui eu faço as configurações que eu quiser nele, cara. Olha que bacana, entendeu? Se eu quisesse modificar essa configuração,
Pô, professor, eu queria modificar a classe carro. Pô, beleza. Então, assim, ó, a classe carro, lembrando, a única coisa que eu preciso da classe carro é ele precisa de um motor e precisa do método start, tá? Pô, legal. Então, assim, professor, mas o motor agora a gente vai trocar o construtor dele, cara. Agora não vai ser o som, não. Agora vai ser outra coisa, entendeu? Eu podia aqui vir modificar, entendeu? Esse negócio aqui, tipo initial sound. Eu vou colocar agora um novo atributo aqui, entendeu? Private int liters, entendeu? Quantidade de motores do cara. Aí eu vou passar aqui, pô, agora int initial liters. Aí vou dar aqui, ó. Como esse cara aqui, ele é muito burrão, né? Não sabe usar get sets. Olha aí, cara. Que legal, hein? Ele já entendeu que eu quero, assim, eu tô usando aqui, meio na louca aqui, mas ele já entendeu que eu queria usar esse cara aqui, ó. 7 liters. Então, diz. 7 liters. Igual, opa. Oh, eu ainda tô aprendendo a programar direito com o Copilot, tá? Tá aí, ó. Get liter resolve, pega o liters, os 7 liters, factory liters e tal, beleza. Usei o get set aqui agora. Alterei o cara. Vim aqui na main. Vou passar agora a quantidade aqui, sei lá, 2 litros. Entendeu? E aqui vou passar. Outro motor aqui vai ser 2 litros também. Não, vou colocar 1 litro. Pronto. Exemplo, aí vou aqui e vou rodar o carinha, né? Pô, bacana. Rodou. O que eu quis dizer aqui? Eu fiz essa alteração e nem toquei na classe carro. Minha nossa, professor, que delícia! Isso é injeção de dependência, tá? Só que assim, esse código aqui ainda é amador, galera. Ainda é amador. Por que ele é amador? Porque eu estou quebrando uma regra clássica da boa arquitetura de sistemas, que é eu estou programando para uma classe concreta. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo aqui carro? Para quem ele é atributo de quem? O atributo dele é uma classe concreta. Quem eu estou recebendo aqui como atributo no meu método? Uma classe concreta. O set motor, o construtor dele recebe o cara como construtor, um motor, recebe o motor como parâmetro. E a única coisa que ele precisa usar desse cara é um comportamento. Então, isso aqui mostra que, pô, esse código aqui podia ter sido melhor, cara. Porque tu pensa o seguinte, cara, a gente vai me criar diferentes tipos de carro aqui, cara. A gente não vai usar um carro só. Pô, um diferente tipo de motor. Isso aqui é motor combustão, mas se eu quiser criar um carro com motor elétrico e tal, é outro tipo de motor, cara. Então aí vem a ideia de você fazer a injeção apontando não para uma classe concreta. Fazer essa mesma injeção, tanto de construtor quanto de setter, mas apontando para uma interface, que é esse cara aqui. Você vem aqui, new file, aí você faz a classe aqui motorizável, .java. Public interface, cara, tá aqui. Aí, ó. Não, public interface vai ter public void start. Então lá, o que você expõe na tua interface motorizável? A minha interface motorizável, o que eu quero dizer com ela? Eu estou querendo dizer o seguinte: todo mundo que funciona como motor tem que ter o método start. Por que o método start? Porque é o único método que a classe carro precisa. Ele só precisa de cara, só precisa disso. Não precisa de mais nada. Entendeu? Então o que eu vou fazer agora? O meu motor aqui, agora eu vou dizer que ele implements motorizável. Show de bola. Então, ele implementa essa interface. E agora vem a hora que eu desconecto
a implementação concreta da classe carro. A classe carro agora, ela não vai ter um atributo motor, ela vai ter um atributo motorizável. Ela não vai receber um construtor do tipo motor, vai receber um construtor do tipo motorizável. Ela não vai ter um set, vai ser um set motorizável. Cadê aqui? Set motor, cadê? Opa. Pronto. Por que esse cara aqui não alterou, professor? Porque a interface motor, o que ela me diz? Se você implementa a interface motorizável, você tem um método start. Para quem está acompanhando a aula, está fazendo sentido para vocês? Hanna, Lucas, Adalberto, está fazendo sentido para vocês? Cara, esse tipo de coisa aqui é interessante, né? Mas assim, a ideia para mim é evoluir aquilo que vocês viram em IP, porque isso aqui é a forma como as bibliotecas funcionam. As formas como vocês vão ver quase que tudo que vocês vão programar a partir de hoje, quando vocês saírem. Obviamente, vocês já trabalham no mercado, alguns de vocês. É dessa forma que é esperado que vocês programem de forma profissional, tá? Então, assim, olha o que acontece agora. Eu tô com a classe motor aqui, né? Classe main. Olha a loucura que eu vou fazer agora. Tu vem aqui, tu cria. Eu vou colocar Core Electric. .java. Aí o public class electric, beleza. Tá? Implementos motorizável. Agora esse carro aí é um carro elétrico, tá? Pô, cara, esses caras são tão loucos que já estão me sugerindo quase que a parada toda aqui. Não, mas esse cara aqui não vai ter sound não. Vamos lá. Como é um carro elétrico, ele vai ter som e vai ter a capacidade da bateria dele. Beleza. Aí o motor vai ter elétrica aqui, vai ter a capacidade da bateria, vai ter o barulhinho que ele faz, que não é nenhum, que eu vou até tirar aqui, porque o carro elétrico não faz barulho. Então, vou tirar o set sound get sound, vou tirar daqui, ó. O initial sound. Beleza. Ele vai fazer só assim, ó. Faz barulho nenhum, só silêncio. Não, sai daí, pô. Ah, o cara querendo fazer sugestão que eu não gosto. Tá aí. Então, olha a parada toda louca aí, né? Tirar esse cara daqui que eu não vou usar. Legal. Salvei. Vou aqui na main. Olha a parada louca. A classe carro tá lá, a bichinha toda bonita e tal. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar. Eu passei um motor para ele aqui como construtor, botei no set, só que eu vou fazer a segunda agora aqui, ó. Agora aqui embaixo eu vou criar um electric. Meu elétrico. A bateria dele começa com 100. Sai daí, não, sai daí. Quero nem fazer set aqui, não. Nossa, Moisés, tu tá meio ruim ainda de VS Code novo. Tá aí. O que eu vou passar agora? Meu elétrico pra ele. Olha a loucura, galera. Eu criei uma classe de um tipo diferente, cara. De um tipo diferente. Não é nem a classe motor mais, é outro tipo, entendeu? Setei ela aqui fora, criei ela aqui fora, setei com o que ela precisa, que é a capacidade dela de volts, passei ela pro carro e vou startar o carro. Aí eu rodo. Tá aí, ó. Faz nada. Isso aqui é injeção de dependência. Profissional. Injeção de dependência via interface, tá? Então, é esse exemplo aqui que eu queria que vocês lembrassem bem, porque é isso aqui que a gente, quando está programando de forma profissional, os frameworks que vocês vão ver, as pessoas não querem, assim, o ideal é que você pense sempre assim, cara, esse parâmetro aqui que eu vou passar, ele vai mudar muito? A gente vai evoluir essa engine aqui? Agora, vocês podem imaginar um outro tipo de coisa aqui, por exemplo, esse elétrico aqui, essa brincadeira, por que eu gosto de falar dessa brincadeira do carro? Porque ela é um template para um monte de outros sistemas gigantes. Imagina que isso aqui é um sistema onde você tá implementando um sistema de pagamento, tá?
onde cada um desses o elétrico, o motor, que seria o combustão, seria uma forma de pagamento. Pagamento de cartão, pagamento por Pix. Cada um desses caras tem uma forma, uma implementação interna. Mas as interfaces de pagamento são as mesmas. Tá? Aí você tem aqui o sistema de compra. E você passa o objeto do tipo de pagamento que você quer para ele. Eu precisei mexer no sistema de compra? Não. Tu passa só para ele o objeto de pagamento que você quer. E você pode passar qualquer objeto de pagamento para ele. Até um que você não tinha nem pensado no início. Eu não preciso. Olha uma coisa importante. Eu não alterei a classe carro. Eu não alterei a classe anterior motor. E não alterei a interface. Eu só adicionei um cara novo. Esse é o objetivo desse cara aqui, galera. E vocês vão ver esse padrão de coisa acontecer nos próximos padrões. Essa frase foi um pouco excessiva, né? O padrão que vocês vão ver nos próximos padrões. É porque é padrão de projeto. Então, assim. E aí, que vem o ponto? Nas micro decisões do dia a dia, o desenvolvedor que não está acostumado a programar orientado a objeto, ou ele ainda é iniciante em orientação a objeto, ele não sabe disso. Ou ele não é consciente disso. Às vezes até o cara aprende, mas ele esquece. Eu aposto, cara, que vocês não lembram que vocês viram um pouquinho disso aqui em IP. Mas vocês não sabiam a importância disso até eu falar de gestão de dependência. Vocês viram falar muito pô, tem que fazer o get set, não sei o quê. Por que a gente tem que fazer o get set? Por causa disso. Get set abre, entendeu? Adalberto, cara, o que é a transmissão, cara? Não entendi. Se vocês não estão me vendo, acontecendo alguma coisa, não se preocupem. Eu estou gravando a aula, qualquer pedaço dela ficará online já, tá? Mas eu estou transmitindo, bonitinho. Imagino que vocês estão vendo a minha tela aqui compartilhada e tal. Continuando. Então, assim, as vantagens de usar a injeção de dependência é um negócio que assim, tá junto com a orientação a objeto. Ela vem, então, e é importante, tá? Agora, bora falar coisa interessante, né? A gente tem, para quem programa mobile, o Kotlin tem uma é a linguagem que a gente usa lá dentro, tá? Tem uma biblioteca chamada Dagger, tem uma biblioteca chamada Hilt, e tem outras bibliotecas de injeção de dependência. Se vocês virem aqui, Dependence Injection Frameworks. Opa, tá aqui. Cara, vai aparecer um monte. Se vocês procurarem, vai ter aqui, sei lá, comparison. Aí o negócio é para cada linguagem que vocês vão querer usar, entendeu? Vocês vão encontrar cada um desses caras aí, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar alguns mais famosos, sei lá, entendeu? Tem vários tipos aqui, entendeu? Alguns desses exemplos que eu dei pra vocês vão ver aqui, tá? Tá, o Spring faz isso, o Angular tem, entendeu? Tudo tem, cara, não vou nem falar pra vocês, entendeu? Um Go. Tem vários. O Spring acho que é famoso. Cada um deles vai ter, cara, entendeu? Assim, o negócio é programe com isso. O exemplo clássico disso aqui é, vou configurar um banco de dados, vou configurar uma conexão de rede, não sei o quê. Você não faz isso dentro do objeto que vai consumir ou vai usar aquela conexão. Você faz fora e injeta a biblioteca lá, tá? No Android a gente tem o Hilt, cara, que é muito legal, que é dentro do pacote Jetpack, que é um pacote novo. Não é tão novo, mas ele é o mais, assim, é o mais avançado. Ele é usado para isso, tá? Dentro do Angular tem. Então, assim, o React provavelmente vai ter uma coisa parecida. Então, fiquem conscientes de que isso existe, fiquem conscientes de que isso é importante utilizar, tá? Injeção de dependência. Legal? Para conexão de banco. Normalmente a gente usa para recursos. Você tem recursos externos, você quer tornar disponíveis para o teu objeto, para os teus objetos, para os teus clientes, tal, você usa injeção de dependência com isso. Você não cria um acoplamento só porque alguém tem que usar um serviço, tá? E de preferência usando interface, tá?
Segundo e último padrão de hoje, galera, o estratégia, um dos grandes clássicos da computação, da programada de objeto, tá? O strategy, ou estratégia, entendeu? É um padrão de comportamento, O que é ele? Ele permite que você defina uma família de algoritmos, tá? Então, o que significa? Você pode fazer os algoritmos, assim, em vez de eles serem um método, eles passam a ser um atributo. Caraca, como é que é, professor? É verdade, bicho. Em vez um comportamento do objeto você vai transformar em um atributo. Olha a loucura, entendeu? Você vai colocar esses caras em classes separadas e vai poder trocar eles, se você quiser, até em runtime. Olha, é insano, cara, é muito legal, tá? Então, o estratégia permite que você você troque o comportamento do teu algoritmo de acordo com o cliente. Ele é uma das bases de você implementar a arquitetura reflection, tá? Baseado naquilo que você está processando, você troca o seu comportamento, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 componentes. O primeiro é a estratégia, tá? É uma interface que todo mundo que implementa esse algoritmo que você vai usar precisa suportar, tá? O terceiro é a estratégia concreta, é quem implementa a estratégia. Tá? Tipo, são as estratégias implementadas. Tá? O quarto é o contexto. É a interface de quem vai usar aquela estratégia para poder fazer ela, pra chamar um objeto daquele tipo agora. Tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo e talvez eu vou usar o próprio carro ali para a gente fazer isso aí, tá? Vai ser bem engraçado, por sinal. Então, o estratégia é um padrão de comportamento. Então, voltei aqui, foi mal. Então, a ideia é basicamente essa aqui. A gente tem o contexto. Assim, como é que começa esse projeto? Esquece a estratégia, esquece o concreto, toda essa galera que está aqui embaixo. Esquece todo mundo que está aqui. Lembra só do cliente e do contexto. É assim que começa esse algoritmo. Esse contexto aqui começa com um cliente que manda um método para um cara que ele quer que execute aqui nesse contexto. Mas o que acontece? Tem um método aí dentro que toda hora tu tem que ficar trocando ele. Ou então, assim, dependendo do cliente, tu vai ter que trocar aquele método. Tá? Então, dentro do contexto, que é onde acontece o teu problema, tu tem um método lá que toda hora tu tem que trocar ele. Toda hora tu tá trocando o cara. Ou toda hora, assim, dependendo do cliente, tu tem que usar um método. Aí tu tem que ficar alterando o código, chavear descomentar comentar o outro, não sei o que, aquela parada toda. Aí o que o padrão de projeto preconiza para você? Você vai tirar aquela implementação, vai virar uma classe daquela implementação daquele método e todas elas vão implementar a interface da estratégia. E esse cara agora ele vai chamar um objeto daquela classe. É mais fácil mostrar do que falar, mas assim, talvez mostrar complique mais do que falar, mas aí vocês vão decidir. Vamos lá. Vamos criar a interface. A gente vai fazer daqui a pouquinho. A gente vai criar uma interface, criar a classe concreta implementando a mesma interface, criar um contexto. Ou a gente vai usar a classe contexto que a gente já tem aqui. E para ver mudança de comportamento mudando a estratégia. Legal? Então vamos lá. Aqui está a estratégia no exemplo que está aqui, mas eu vou fazer um outro novo ali para a gente programar, fazer junto, para a gente ir passo a passo, para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. A gente tem aqui uma operação. Qual é a operação simples aqui? A gente tem operações aritméticas que a gente quer criar uma estratégia para elas. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma estratégia chamada fazer operação, uma operação aritmética. Tá? Ela retorna um inteiro e recebe 2 números como parâmetros. Então, a nossa interface diz o seguinte, olha, se você quer implementar uma estratégia, você tem que ter um método chamado doOperation, que recebe 2 números e retorna um inteiro. 2 números inteiros retornam um inteiro. Aí eu vou implementar agora a classe soma. A classe soma, ela implementa esse cara, fazendo aí faz esse cara aqui, ó, implementando a interface, implementando esse método aqui como uma soma, tá? Aí o que acontece? A classe que precisa fazer somas, ela cria, quando a classe de contexto, você inicia ela com um objeto do tipo que soma. Aí quando ela fizer a operação, ela vai fazer uma soma.
Porque você passou para ela a implementação da soma aqui, ó. Executa a estratégia. Qual é a estratégia? Cara, é o objeto que eu receber que vai dizer a estratégia que eu vou executar, entendeu? Porque esse cara aqui ele vai executar a estratégia no objeto estratégia. Aqui nesse exemplo aqui tá mais ou menos legal, mas assim, o exemplo que eu vou fazer com vocês é mais divertido ainda, tá? Quais as vantagens desse cara? Primeiro, ele é um substituto para subclasse. O objetivo aqui é a gente tirar a hierarquia. Por quê? As hierarquias, o objetivo delas é garantir uma consistência mais de atributo do que método. Às vezes você quer fazer implementações que você não tem interesse em atributo nenhum, entendeu? A única coisa que você tem interesse é nos métodos, então por isso que a gente usa interfaces. Ela define cada comportamento dentro de sua própria classe, eliminando a necessidade de construções adicionais. E a gente só troca aquilo que a gente precisa adicionar. Aquilo que já está funcionando a gente não mexe. Que é esse cara aqui, ó. Torna mais fácil adicionar, incorporar novos comportamentos e alterar o aplicativo. Vantagem tá, papapá. Quando é que a gente implementa? Quando muitas classes relacionadas diferem apenas no seu comportamento. As estratégias fornecem uma maneira de configurar uma classe com vários comportamentos, tá? Quando esse exemplo é o clássico, várias variantes do mesmo algoritmo, tá? Cadê? Ou quando você tem aquele... É o famoso switch case de implementações, tá? Aí você usa a estratégia para inventar o switch case, já passa o objeto correto. Bora fazer aqui, bora pra gente ver aqui como é que a gente transforma esse meu exemplo aqui no exemplo de estratégia. Vamos lá. Tô aqui na classe carro, tá certo? Pô, beleza, tô aqui na minha classe carro. Vamos supor o seguinte, cara. Esse carro aqui, eu tenho um motor bacana. Eu tenho o atributo dele, aí eu passo esse motor aqui para ele como um objeto aqui no construtor. Tem um set, caso eu queira trocar o motor depois. Tá? E eu tenho aqui o método start. Tá legal? Então é o seguinte, esse método aí faz o start, tá, do motor. Como é que a gente implementaria a estratégia nesse cara aqui? Vamos supor o seguinte, que agora, vamos dizer que o carro... Esse carro ele vai ter um novo atributo aí para ele. Vamos pensar um atributo aqui legal para o carro. Carro tem motor, carro tem pneu, carro tem, sei lá, deixa eu pensar aqui um atributo para o carro. É que tem uns exemplos bem engraçados que a gente pode fazer sobre isso aqui, entendeu? Passar o motor. Cara, nessa questão de gestão de dependência eu quase que fiz isso mesmo, mas eu acho mais interessante fazer um comportamento diferente. Tá aí. Vamos lá. O carro faz motor, a gente faz start. Acho que dá pra fazer, dá pra montar assim, a estratégia desse tipo aqui. Vamos supor que esse carro aqui, a gente vai ter um objeto novo nesse carro aqui. Vai ter o objeto. Pensar aqui, cara. Que objeto eu posso passar para esse carro? Eu podia passar mais um outro cara. Cara, podia passar para ele uma asa, cara. Os carros voam, cara. Podia passar um carro. Tá aqui, bicho. Vamos fazer o seguinte, tá aí. Vocês já viram os filmes antigos do James Bond, né, cara? Que tem aquele carro que ele vira um submarino. Cara, é um filme antigaço, mas o carro dele vira um submarino e tal. É legal pra caramba e tal. Então, qual é a parada toda? O carro vai virar um submarino. O carro vai ter um comportamento submarino. Então, assim, bora pensar que na implementação original desse carro, entendeu? O carro ele vai ter essa forma de flutuar. Ele vai flutuar de algum jeito. Não sei como, tá? Então ele vai ter um public void navegar, tá? Navegar. Bom, beleza. Certo? Navegando. Navegar no mar. Pronto, navegar no mar. Porra, tá aí. Navegar no mar, tal. Navegando. Se eu chegar aqui na minha classe main, aí eu coloco aqui my car,
Navegar no mar. Show de bola. Aí eu executo. O carro está navegando. Porra, beleza, professor. Entrou em contato com a água, o carro virou um navegador. Só que é o seguinte, como é que ele está navegando, cara? Tem várias formas de um carro navegar. O carro pode navegar, ele pode não afundar de várias formas. Ele pode ter um casco, ele pode estar navegando como um barco, é o primeiro caso. Ele está navegando como um barco, ele tem um casco. Ele pode não afundar, ele pode navegar por boias, tá? E ele pode navegar tipo um hovercraft com uma turbina por baixo, uma hélice. Até aí todo mundo está acompanhando o exemplo. Ele é bem louco porque ele precisa ser louco para vocês acharem. Pô, o professor Moisés deu um exemplo tão louco que fez sentido. Tá fazendo sentido para vocês? A gente implementou um método aqui no carro, tá? Que ele navega no mar e ele navega. Atualmente a gente não sabe como a gente implementar. Aí o nosso cliente quer mostrar para ele como é que a gente está navegando. Aí a gente coloca assim: navegar no mar com casco. Aí navegando como um barco. Pô, beleza. Aí legal, show de bola. Ah, deixa eu consertar aqui a minha classe carro para deixar ela navegar no mar. Pronto, com casco, pronto. Aí, pô, fiz a minha coisa, navegando como um barco. Só que o que acontece? Aí é que entra o mundo real. O mundo real faz o seguinte, pô, cara, a gente tem que trocar agora, porque o cliente pediu para ver o carro navegando como se fosse um bote salva-vidas, cara. Ele não vai ter um casco, ele vai ter um monte de boia. Aí tu, tá, então deixa eu implementar aqui, uma outra implementação. Aí tu faz aqui, navegando no mar com boias. Navegamos como um bote. Aí tu faz aqui assim, né, a parada, tu comenta o código aqui, aí tu vem aqui no main, aí tu vem aqui no main, comenta esse cara aqui, aí tu fala o MyCar, navegar no mar com boias. Aí tu salva e executa. Tu tá vendo, olha o que eu tô tendo que fazer, né? Eu tô tendo que ir lá no carro, adicionar um novo comportamento. Aí, porra, de novo no carro. Não, cara, o cliente agora pediu pra gente fazer via parecendo com overcraft. Tu, tá, beleza, tipo um overcraft, pô, beleza e tal. Aí tu vem aqui, para esse cara, não sei o que, tu navegar com um hélice. Como um overcraft. Navegando no mar com hélice. Aí tu, pô, beleza, tal. Navegando no mar com hélice, tá. Aí tu vem e executa aqui. Aí teu código começa a ficar zoado. Mas tá aí, navegando como overcraft. Aí tu começa a perceber o seguinte, toda vez vem modificações onde a única coisa que o cara tá trocando, ele não tá trocando nada na classe carro. Ele tá trocando só a forma como o carro navega no mar. É a única coisa que tá modificando. Aí o que que o pensamento de padrão de projeto te pede? Cara, separa as coisas que mudam das coisas que permanecem o mesmo. O resto do carro aqui tá todinho igual, cara. Eu tô toda hora só trocando as formas como o carro flutua. E dependendo do cliente que eu vou andar, pô, tem cliente que vai ser o carro que não vai flutuar. Tem cliente que é tem carro que não flutua, ele vai afundar. Eu tinha que ter que fazer navegar sem casco, aí o carro afunda. Eu tinha que implementar tudo isso para cada um dos clientes. Carro que não tem método de flutuação e outros que tem cada um método de flutuação. Vamos supor que aqui é a minha fábrica de carros para agentes secretos. Entendeu? Aí o que que acontece aqui nesse caso? Tu tá começando a criar um problema. Porque em cada cliente teu, tu vai ter variantes do teu produto, tu vai ter um cara diferente. E esse cara pode pedir para tu modificar e adicionar coisas. Isso é chato, entendeu? Como é que a gente então implementa o padrão estratégia aqui? Então, eu vou criar aqui agora eu vou criar uma interface chamada flutuável. Não, navegável. Navegável.java. É a interface navegável. Tá? Então assim, aí o que eu vou fazer agora? Ela vai ter um método chamado navegar.
Opa. Vai ter um método chamado navegar. Então, todo mundo que implementa uma forma de navegar vai implementar a interface navegável. Show de bola? Perfeito. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu criei a interface navegar. Então, navegável. Todo mundo que é implementar, assim, tipo, o carro é navegável, então ele tem que implementar, ele vai ter um jeito lá de navegar pelo método navegar aqui. Aí, o que vai acontecer agora? Eu vou chegar no carro, aí o que eu vou fazer com ele? Agora, olha a loucura. Aqui não tem um método? Agora eu vou transformar esse cara num atributo. Ele vai ter um atributo novo aqui. O navegável. Tá? Então esse cara aqui agora, ele vai ter um navegável. Esse objeto navegável, qual o objetivo dele? O objetivo desse objeto aí é executar uma implementação de navegação. E aqui agora eu vou ter um método chamado public void navegar. Ele só faz isso aqui. Aí, ó, esse cara aqui, como você já sabe, eu vou criar um getSet para ele, tá? Set navegável. Opa, cadê aqui? Deixa eu fazer aqui em cima. Public diz void get não, void set navegável. Beleza. E vou ter um public navegável. Get navegável. Ele entendeu o que eu li aqui. Então opa, navegável. O que eu fiz aqui? Eu fiz um getSet para o meu atributo navegável. Faz sentido todos eles serem. Não, tipo assim, vamos supor o seguinte. Pô, eu quero trocar a minha implementação desse cara, tá? Então, eu vou fazer ele aqui. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu quiser navegar, eu vou pegar os diz get navegável ponto navegar. Então, assim, quando eu executar o navegar na minha classe aqui, cadê? Faz sentido isso aqui não. Pronto, tá aqui. Quando a classe carro executar navegar, ela vai pegar o objeto navegável e vai executar o navegar nela. Show de bola? Aí olha o que vai acontecer agora. Por isso que eu gosto de falar. O padrão de projeto, quando você implementa ele parece ser um pouco. Ele dá mais trabalho para fazer no início. Mas depois ele compensa. A parte que vai compensar vai começar daqui a pouco. Vamos lá. Agora eu vou implementar cada uma das estratégias. Tá? Então agora eu vou colocar o navegar com casco.java. Ela vai implements navegar com casco, implements navegável, tá? Navegando com casco. Opa. Navegando como um barco. Salvei. Então assim, agora esse meu objeto que tá, essa minha implementação que estava aqui no carro, ó, navegando como barco, ela some daqui. Não tem mais aqui ela. Ela virou essa. Opa, deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Ela virou agora o navegar com casco. Agora eu vou fazer agora outra implementação, outra estratégia. Navegar com boias.java. Tá? Aí implementar, navegar com interface navegar. Interface navegável. Não, opa, desculpa. Public class
Implements. Navegável. Como um bot salva-vidas. Já sacou aqui a minha ideia. Aí eu vou aqui, aí eu vou aqui no carro, no carro que eu estava implementando, vou tirar o bot salva-vidas. Agora eu vou navegar aqui mais uma estratégia. Navegar com hélice. .java. Public class. Implements. Navegar. Navegável. Navegável. Pronto, sacou o que eu queria. Beleza. Aí eu venho aqui no meu carro. Vou tirar esse cara aqui, ó. Pronto. Olha o que está acontecendo aqui agora. Então, eu implementei a estratégia. Cada estratégia nova está aqui, ó. Tá? Eles navegam agora com boia, com casco, com hélice. No meu main, agora tem o navegar. Ele executa. O que vai acontecer agora? Quando eu tiver com o carro, o que rola? Agora eu vou setar set navegável. Agora eu vou criar um motor new. Aí eu crio qual é o tipo de objeto que eu quero passar para ele. Tipo assim, quero navegar com boias? Navega com boia. Quando eu executar o cara, navegando com boias, navegar com boia de salva-vidas. Ah não, pô, eu quero trocar esse cara aqui, eu quero navegar agora. Navegar com casco. Salvei, executei. Navegando como casco. Ah não, pô, eu quero navegar agora como um overcraft, pô. Navegar com hélice. Aí alguém fala pra ti assim, não, cara, mas a gente vai vender esse carro aí pro consumidor comum, cara. Ele não navega não, ele afunda. Aí mesmo, cara, então faz o seguinte, cara. Implementa aqui uma nova implementação, pô. Não navega. .java. Classe. Implements. Opa. Public class. Não navega. Implements. Opa, cadê aqui? Implements navegável. Não estou afundando, estou afundando, pô. Pronto. Caso esse carro. Cadê aqui? Opa, public. Caso esse carro aqui. Olha a loucura. Eu vou adicionar uma implementação nova. Eu não mexi em carro. Eu não mexi em mais nada. Eu só adicionei um cara aqui. Vou vir aqui no NEM, ó. Vou colocar assim, ó. Não navega, pô. Executei. Aí, ó. Estou afundando. Pô, o carro não navega, brother. Entendeu? Esse carro não navega. Entendeu? Então, olha a loucura. Anteriormente, se você fosse... Olha a vantagem que aconteceu aqui. Anteriormente, se você colocasse da forma como estava originalmente, todos os carros teriam que ter a mesma implementação de navegação. Concorda comigo? Todos os carros, porque estaria hard-coded. Estaria aqui no código, fixo, qual tipo de navegação o carro teria. Você não teria opção. Todos os carros seriam iguais. Agora, do jeito que está aqui, eu posso criar um segundo carro e passar um novo tipo de forma de flutuação para ele. Pode ter o carro que não navega. Pode ter o carro que eu vou colocar aqui com, sei lá, turbina nuclear. E vai funcionar. E em nenhum momento eu vou mexer em carro. Eu vou adicionar um comportamento novo no carro. Olha a loucura. Eu vou adicionar um comportamento novo no carro sem tocar no carro. Esse é o poder do padrão estratégia. O que vocês podem imaginar aqui? Em vez de navegar, calcular um imposto.
calcular imposto zona franca, calcular imposto fora zona franca, calcular imposto com desconto, em calcular não sei o que. Dependendo daquilo que você precisa fazer, você passa o cálculo do imposto diferente. Imagina que isso aqui não é imposto, imagina que isso aqui você vai ver cálculo de desconto de produto. Ah, produto de linha branca, desconto de linha branca, desconto não sei o que, tal, tal. Você pode passar diferentes estratégias de desconto. Ah, imagina que isso aqui é uma forma de processar uma lista, tá? Ah, fazer o sorte de produto, fazer o sorte sem repetido, fazer o sorte com repetido. Tu recebeu uma lista, tem repetido? Ordena-se, aí tu passa o objeto que tem a implementação de ordenação sem repetidos, ordenação com repetidos. Galera, você faz isso e não toca no contexto. Ele fica igual. Isso é que é separar aquilo que mexe daquilo que não mexe. Fez sentido para vocês? Eu sei que a explicação foi muito loucona, mas no final, cada novo comportamento é adicionado. Eu posso trocar o comportamento em tempo de execução, tipo, eu coloquei aqui o carro não navegável, o carro que não navega, mas na sequência eu podia vir aqui adicionar outro objeto e em tempo de execução, eu podia passar outro cara para ele aqui. E o mesmo objeto teria dois comportamentos diferentes quando eu executasse navegar nele. Esse método aqui, ó, apresentaria duas implementações diferentes em tempo de execução. Tá? Esse aqui é o poder do padrão estratégia que eu queria mostrar para vocês. Tá? O que vocês acharam, pessoal? Gostaram? Curtiram? Entendeu? Próxima aula eu quero mostrar para vocês o singleton, tá? Então assim, é por isso que está escrito aqui. Use o padrão estratégia quando um algoritmo usa dados que os clientes não deveriam conhecer. Use o padrão estratégia para evitar a exposição de estrutura de dados complexas, específicas de alguns algoritmos. Define uma classe com muitos comportamentos. Esses aparecem como várias instruções condicionais de suas operações. Tá? Então, ele tem muitas coisas que você pode fazer para utilizar ele. E, cara, assim, o que eu digo, o maior exemplo que eu tive durante assim, nessas últimas implementações que eu fiz aqui desse cara foi lá naquela minha startup. Tipo, onde que a gente usou estratégia direto, cara? Olha, imagina, você recebe, as pessoas fazem upload de vídeo para ser processado para a plataforma. Tem gente que faz upload do vídeo MP4, tem gente que faz upload do vídeo MMOV, tem gente que faz upload do vídeo RAW. A gente tinha um método que detectava o tipo de vídeo e a gente usava o padrão estratégia, carregava o objeto com a estratégia que era usada para codificar aquele vídeo. Tipo, os vídeos que eram MP4 eram processados com a implementação de processamento de vídeo MP4. A gente tinha uma interface que era processamento de vídeo. Aí tinha processar vídeo MP4, processar vídeo RAW, processar... Cara, galera, é exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Exatamente isso aqui que vocês estão vendo. Não dava nada. Era um negócio louco, entendeu? A gente adicionava... Ah, vinha uma nova forma de processar vídeo, a gente só fazia adicionar um novo objeto aqui. E a gente fez, acho que a gente fez em TypeScript. Mas ficava muito similar com isso aqui. Muito similar mesmo. Tá? Galera, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês, grandes testemunhas dessa aula, cara, Adalberto, Caio, Emos, Hanna e Keren, tenham curtido a aula. O nome de vocês vai ficar eternamente agora nessa gravação. Muito obrigado pela presença de vocês e tal. Espero que vocês tenham entendido, curtido a ideia, tá? A próxima aula a gente vai falar do Singleton e do Observer. Vai ser nessa mesma pegada, tá? Eu gosto muito de mostrar o código, mostrar ideias, ter uma ideia louca na hora aqui e mostrar pra vocês como é que a gente implementa e tal. Porque, galera, isso aqui eu digo pra vocês, eu programei durante muito tempo com elas e mesmo depois de professor dando ajuda em projetos e produtos, startup, não sei o que, continuo usando esse negócio, tá? Isso aqui a gente usa no dia a dia, as bibliotecas de vocês fazem uso disso aqui. Se vocês entenderem o poder de programar para interfaces, vocês vão conseguir entender por que padrão é tão importante. Principalmente para quem programa back-end com TypeScript, quem faz uma boa programação front-end com JavaScript. Eu recomendaria muito usar TypeScript, tá? Dá para fazer isso tudo. Lembra daquele sitezinho que eu passei para vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui agora, mas eu vou continuar aqui com vocês. Valeu, galera!